encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7, do verso de número 1 ao verso de número 10. E eu convido os amados irmãos para nós lermos como foi lido na semana passada. Eu leio o verso ímpar, a igreja lê o verso par. Amém? Amém. A igreja pode ler bem forte, devagar, para que todos possamos entender a palavra do Senhor. O título diz assim: o fim vem, o fim vem. Ezequiel, capítulo de número 7, até o verso de número 10. Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: É tu, ó filho do homem, Assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. E e não te pouparei, ó meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo chegado, é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. E não te poupará o meu olho, nem terei piedade, conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti. E sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem, veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Glórias a Deus. Podem tomar assento, glorificando Glória a Deus, aleluia. o Senhor. Peço para a diaconisa Rosa distribuir os versículos da maneira que a gente fez semana passada. Depois você me pergunta. Glória a Deus. A lição de hoje é a lição de número 2 da nossa revista de ensino bíblico, aonde o título diz: vem o fim. O texto áureo da revista está aí também no papel, está escrito assim: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Aqui o texto áureo, o texto de ouro, o texto que devemos guardar, ele fala sobre a profecia para a terra de Israel. Nós aprendemos na lição de número 1 que o profeta escreveu sobre profecias que ele recebeu de Deus, primeiro para o povo de Israel e depois para as nações vizinhas. E aqui nós vamos falar hoje sobre a profecia do capítulo de número 7. A profecia que o profeta recebeu encontra-se no capítulo de número 7. E a verdade diz assim, verdade aplicada nos diz assim: o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Nós aprendemos que o atalaia de Deus é aquele que deve estar vigilante, é aquele que deve estar ao pé da montanha para
para poder falar ao povo quando o perigo acontecer. Nós aprendemos que o atalaia é aquele escolhido por Deus para anunciar o mal, para anunciar a guerra, para anunciar o perigo. E nós vamos aprender que essa profecia vem falar do fim da nação de Israel, que estava prestes a ir para o cativeiro. Mas também nós vamos aprender que a profecia que Ezequiel recebeu, ela tem uma íntima ligação com o livro de Apocalipse. Porque se analisarmos, e nós vamos analisar o livro de Ezequiel no decorrer deste trimestre, nós vamos ver que várias profecias que contém este livro, também contém no livro de Apocalipse, que é o final dos tempos. E o pastor dizia aqui nessa oração, que temos que estar atentos para o que está acontecendo nos dias de hoje. E aqui, os objetivos desta lição, nesta noite, primeiro é apresentar esta profecia, o que ela quer dizer à igreja, o conceito do título Vem o Fim, qual é o significado de Vem o Fim para mim e para você nos dias de hoje. Mas também é nos apresentar qual é o inimigo, porque eu disse aqui que o atalaia tem que estar atento para o perigo, tem que estar atento para o mal. Mas qual é esse mal? Qual é o motivo do mal? Nós vamos aprender nesta noite. Aleluia. Alguém pode ler para mim aí a introdução? Até onde está sobre a profecia? O juízo divino, descrito no discurso profético do capítulo 7, é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações globais. Os contemporâneos de Ezequiel na Babilônia e até mesmo em Jerusalém recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Amém. Nós aprendemos na lição de número 1 que quando o rei Nabucodonosor invadiu a primeira vez Judá, ele levou cativo os maiorais da cidade. Ele levou cativo o rei, a sua família, Daniel, aqueles 3 jovens da fornalha e aqueles que eram os principais, que estavam ao redor do rei. Mas depois ele veio novamente e levou mais 10.000 homens. E nessa segunda leva, ele levou o profeta Ezequiel. E mais uma vez ele invadiu, levando uma terceira leva, deixando somente os mais pobres na cidade de Judá, o país chamado Judá. E o que eu quero apresentar com isso? Nós olhamos para o livro de Jeremias. Jeremias, ele profetizava a Judá antes da invasão. Ele profetizou um longo período antes da Babilônia invadir Judá. Ele dizia assim: arrependei-vos, entreguem-se ao rei da Babilônia, os caldeus irão invadir. E o que nós vemos no livro de Jeremias? Ele sofreu açoites, ele sofreu prisões, ele foi julgado e condenado. As pessoas que deveriam estar apoiando ele eram os que viraram as costas. Ou seja, Deus levantou um homem para avisar que o mal estava vindo. Deus levantou o atalaia naquele meio antes do mal chegar. Aleluia. Mas os homens não se arrependeram. Então Nabucodonosor invadiu
Judá. Então, Babilônia invadiu a terra de Judá, o reino do sul, porque o reino de Israel, a parte norte do povo, já tinha sido invadido. Mas nessa segunda leva, quando ele levou o profeta Ezequiel, Ezequiel foi chamado por Deus, como nós aprendemos na primeira aula, por profeta. E nós aprendemos aqui o que significa ser um profeta. É levar ao povo a voz de Deus. Nós aprendemos aqui que ele estava sentado diante do rio Quebar, recebendo as visões de Deus. Mas mesmo ali naquela cidade, mesmo já em cativeiro, ainda havia pessoas que não acreditavam, mesmo vivendo no cativeiro. E Deus levantou o profeta para dizer: os homens estão em cativeiro, os homens permanecerão em cativeiro, mas ainda não é o fim, ainda haverá restauração. E aqui nós vemos, por não acreditarem que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruíssem o templo. Mesmo vendo a destruição da cidade, ainda havia aqueles que duvidavam. E nós vamos falar agora sobre a profecia. O que significa esta profecia? Lê para mim alguém, por gentileza, o tópico 1 aí. Sobre a profecia. Pode ler até onde está ali o 3. Quando? Até ali. Lê para mim, Rosa, por favor. Japonesa Rosa. Introdução. Ezequiel introduz a profecia como uma forma usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. A chancela de autoridade divina. Assim diz o Senhor Jeová. É a marca registrada dos profetas de Javé. Isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Era uma comunicação divina inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Essa fórmula verbal de revelações indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível. Pode ler a extensão também. Extensão. A expressão hebraica Adamá, Israel. para a terra de Israel aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e nenhum outro lugar no Antigo Testamento. Isso indica a ira divina sobre o povo de Israel no seu próprio território. Mas ninguém deve restringir esse castigo somente a Jerusalém, pois ele tem também um caráter cósmico, portanto extensivo a outros lugares. Isso fica claro pelo uso da extensão escatológica, que fica sobre os 4 cantos da terra. Amém. Aqui nós vemos aonde diz assim: Ezequiel introduz a profecia como forma usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. Porque todos os profetas começavam a profecia desta maneira: veio a mim a palavra do Senhor, ou veio a palavra do Senhor a mim. Isso era um indicativo que era Javé falando com o seu povo. E aqui ele fala assim, ó: isso mostra que Deus é a fonte da profecia. Quem tirou aí 2 Pedro 20 e 21? Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21. Quem tirou, lê para mim, por favor. Lá no final, segunda epístola do apóstolo Pedro, no primeiro capítulo, verso 20 e 21. Irmã Maria? Aqui nós vamos ver quem é, da onde vem a profecia, quem é o dono da profecia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20 e 21.
Tá, deixa eu ler essa e depois eu vou ler a outra, para a gente não perder muito tempo. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu vou repetir aqui, ó. Achou, irmão? Achou? Então repita para mim, por favor. 20, 21. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, escritura de particular interesse, Interpretação. porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, algum, mas o homem santo de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amém. Então, quem inspirou o profeta a profetizar? O Espírito Santo. Olha que interessante. A profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia. Então nós temos que aprender a decifrar quando a profecia é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer quantas vezes nos dias que chamamos hoje, nós vemos tantas profecias nos nossos cultos, nos nossos púlpitos, no nosso meio. E a Bíblia diz para você não julgar o profeta, mas julgue a profecia. Quando alguém te entrega algo, eu vou te ensinar isso para você levar no teu coração e nunca mais você temer. Quando alguém te entregar algo, dizendo assim, Deus diz isso, aquilo, outro, não brigue, não crie contenda, não duvide, apenas entregue ao Espírito Santo. Porque se é de Deus, se é verdadeiramente introduzido pelo Espírito Santo, aquela profecia é verdadeira. Se não é de Deus, se não é do Espírito Santo, ela vai cair por terra e pronto. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já vi muitas pessoas entristecidas, magoadas e até saírem da igreja por causa de uma profecia mal colocada. Uma pessoa que chega enferma dentro da igreja, esperando uma cura, e ali a pessoa se empolga, coloca a mão na cabeça e diz, Deus está te curando hoje, e aquilo tudo. Se é de Deus, a pessoa vai sair bem curada. Mas se não é de Deus, vai continuar com a enfermidade. E aí a pessoa vai sair da igreja entristecida, enfurecida, e vai falar mal da igreja. Então, se alguém te entregar algo, entregue na mão de Deus. Aleluia. Aqueles homens, quando o profeta entregou aquela profecia, e agora eu volto para o texto, quando o profeta entregou aquela profecia ao povo, desde Jeremias, quando ele entregava que a Babilônia ia invadir, o povo duvidava, o povo julgava o profeta, mas a profecia era real, a profecia era do Espírito Santo de Deus, porque aconteceu. Quando Ezequiel profetizou para aquele povo lá no cativeiro, e hoje nós vamos falar da profecia do capítulo 7, mas ele também profetizou a restauração. Foi falado aqui na aula passada, que primeiro ele profetizou a Israel, depois ele profetizou as nações vizinhas, e depois ele profetizou que aquele povo estaria de volta à tua terra. Aleluia. Eles permaneceram cativos por 70 anos, mas depois eles voltaram para a tua terra. Então a profecia de Deus, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Ela não se perde no tempo. Ela não é jogada vazia. Porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta,
prometeu, Ele cumpre. Se Ele falou, Ele zela pela tua palavra. Então nós vimos que Deus é a fonte da profecia. Aleluia. E nós vimos lá no capítulo 1 que Ezequiel teve uma visão. Ele teve a visão de um ser que andava sobre uma roda, que tinha o rosto de uma águia, de um homem, de um boi e de um leão. Mas esta profecia aqui no capítulo 7 não foi através de uma visão. Eu vou ler novamente aqui a parte que a diaconisa Rosa leu, onde diz assim, ó: era uma comunicação divina, inconfundível, diferente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. Ou seja, no começo ele tinha visões. Esta fórmula verbal de revelação indicava ser a mensagem de forma externa, direta e audível. Sabe o que é isso? Ele ouviu a voz de Deus. A profecia no capítulo 7, ele estava ouvindo Deus falar com ele, como vocês estão me ouvindo falar agora. Da mesma maneira que vocês estão me ouvindo falar, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu esta profecia, que diz assim: Filho do homem, assim diz o Senhor acerca da terra de Israel, vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Imagina se eu e você ouvíssemos isso de Deus, iríamos estremecer. Se a palavra de Deus diz que a voz de Deus é como um estrondo de trovão, e o profeta recebeu esse dom, ele ouviu a voz de Deus. Diz aqui: a ira divina sobre o povo de Israel em seu próprio território. Quando fala aqui na palavra Adamá, Israel, para a terra de Israel, porque estava profetizando não para o povo, mas para a terra. Eles estavam falando para Deus, para o profeta, que iria tirar o povo daquela terra. Essa era a profecia: eu vou tirar o povo da terra, do chão. Não que ele iria destruir a nação. Essa profecia, ele fala em tirar o povo da nação, do chão, da terra, do país. E foi isso que se cumpriu. Porque eu falei aqui na outra aula passada que o povo do Reino do Norte, o povo chamado, conhecido naquela época por Israel, quando eles foram invadidos, eles foram deixados lá, e o povo, outro povo colocado junto com eles. Mas aqui não, aqui eles foram tirados, eles foram levados para outro lugar, e os muros foram derribados, o templo foi destruído. Imagina o templo sendo destruído, os tesouros sendo levados, que nós vamos ver no final do livro de Ezequiel, que o filho de Nabucodonosor estava com um cálice que era do templo, da profecia que Daniel decifrou. Nós vamos estudar mais no final da revista. Ele estava tomando vinho, ele estava profanando as coisas de Deus. Mas tudo isso começou por quê? Pela desobediência. Deus falou ao profeta, não em visão, mas de forma verbal, audível. Ele falou ao ouvido do profeta. Lê para mim alguém a parte 3. Quando? Continuação da onde a diaconisa Rosa parou. Quando? O agora no versículo 3 é no hebraico atá. Agora que não ressalta a iminência do fim. Esse advérbio reaparece no versículo 8, acrescido da palavra depressa. Assim depressa derramarei o meu furor sobre ti. Essa urgência é também demonstrada pela construção gramatical do verbo hebraico bar, vir, que aparece 10 vezes neste
profecia. Em 4 delas a ação está em andamento, pois o particípio hebraico indica uma ação contínua e ininterrupta. Eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença, eis aqui o dia, eis que vem. Amém. Essa profecia aqui, nessa parte, eu já disse aqui que ele estava profetizando ao povo que ele iria sair daquela terra, que Deus iria tomar aquela terra, porque o povo era desobediente. Ele usou o profeta Jeremias e disse: entreguem-se aos caldeus. O povo não deu ouvido. Então ele tomou a terra para si novamente e tirou o povo de lá. Mas essa profecia também, como já foi lido aqui, diz assim: o agora, no verso 3, é do hebraico atá, que ressalta a iminência de fim. Esse advérbio reaparece no verso 8, acrescido da palavra depressa, verso número 8. Agora, depressa, derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. Deixa eu fazer uma pergunta: esse verso já aconteceu? Deus já cumpriu esse verso? Não. Aqui ele está falando do que virá, o fim de todas as coisas. Aqui essa profecia ela já entra num aspecto que eu disse aqui. O livro de Ezequiel é muito ligado com o livro de Apocalipse, porque ele vai nos falar de algo que ainda vai acontecer. Deus está mostrando ao profeta Ezequiel algo que ele vai fazer no final dos tempos. Por que nós dizemos isso? Eu vou ler aqui um comentário que está na minha Bíblia, e a revista aqui, ela leva justamente para esse comentário. Diz assim: é chegado o dia da turbação. O dia da ira e da destruição estava bem próximo dos israelitas. Sua rebelião contra Deus terminaria abruptamente, quando ele os castigasse pelas suas abominações. Poucos sobreviveriam. Hoje até parece que Deus não está atento à iniquidade e imoralidade das nações. Porém, a Bíblia nos assegura repetidas vezes que o dia do Senhor está perto. Um dia de grande julgamento que trará destruição e ira divina sobre o mundo inteiro. Assim como o dia do Senhor veio por fim contra Judá, assim também virá contra todos os ímpios, impuros e arrogantes deste mundo. Então aqui ele está falando da profecia ter continuidade no final dos tempos. Ele está dizendo assim: eu vou cumprir esta profecia ao povo de Israel, mas esta profecia também será o julgamento das nações. Deixa eu te fazer uma pergunta: você vai estar aqui nesse julgamento? Não. Eu espero que não, né? Eu espero que nenhum de nós. Sabe o que eu falo, eu espero? Aí vocês vão falar: que é isso, pastor? Porque a Bíblia, ela nos diz assim, que a minha salvação vem por Jesus, correto? A minha salvação não é desejo de homem, a minha salvação não é por obras, a minha salvação não é pelos meus passos, é por eu entregar a minha vida a Jesus. Glória a Deus. Mas para nós chegarmos nesse grande dia, há um longo percurso, há um longo caminho. Então nós precisamos nos manter firmes e constantes. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Para você alcançar a tua salvação, é firme e constante. Firme e constante. Porque aquele povo achava que porque era o povo eleito, era o povo escolhido,
avisou ao rei, veio o profeta e falou assim: ó, Jeremias está falando bobagem, viu, rei? Pode ficar tranquilo que a Babilônia não vai invadir. E o que aconteceu? A Babilônia invadiu. O profeta estava dando falso testemunho, estava falando aquilo para agradar o rei. E quantas vezes nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias? As pessoas estão ocultando a verdade, as pessoas estão caladas da verdade para encher o ego, para encher a igreja, para encher o coração do irmão. Ah, pastor, mas se eu falar a verdade, o irmão não vem mais. Tu está vindo aqui porque tu quer seguir a Cristo ou porque quer ter o ego inchado? Tu está vindo na igreja porque tu quer a tua salvação ou porque você quer cargo? Ou porque você quer algo especial do pastor? O pastor não tem nada para dar. Tem, pastor? Não tem, né? Não tem. Sabe o que o pastor tem de especial para te entregar? Isso aqui, ó. Palavra. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Palavra. Eu não posso te prometer carro que não tem nem para mim. Tenho, mas está suave. É Deus. É Deus. É isso que nós podemos entregar. O fim vem. Além do território de Israel e de Judá, ocorrerá no final dos tempos o juízo vindouro. O pecado do homem chegará a tal ponto que Deus purificará a terra. Agora, quem tirou aí Isaías 11:12 e Apocalipse 7:1? Primeiro, quem tirou Isaías, capítulo de número 11, verso de número 12. E depois Apocalipse, capítulo 7, verso 1. Isaías 11, verso 12. Quem achou Apocalipse 7, pode pegar. E depois dessas coisas, vi 4 anjos que estavam sobre 4 cantos da terra, detendo os 4 ventos da terra, para nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E levantaram um pendão entre as nações e ajuntaram os desterrados de Israel e os dispersos de Judá congregaram desde os 4 confins da terra. Amém. Então aqui fala as duas profecias, 2 versos falam aqui em Isaías: levantará o pendão ou uma bandeira entre as nações e ajuntará os desterrados, ou os perdidos de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Aqui ele fala no final dos tempos da nação de Israel, que será reunida novamente. E o Apocalipse ele fala dos 4 anjos que controlam o tempo, o espaço e as coisas. Sabe por que o mundo ainda não foi destruído? Sabe por que Deus ainda está tendo misericórdia? Por causa da igreja. É por causa da tua oração. Porque senão Deus já tinha dado ordem aos anjos para destruir esta terra. Porque os anjos já estão preparados para o juízo vindouro. A trombeta já está prestes a soar. Mas por causa da igreja de Cristo, e somente da igreja de Cristo, este mundo ainda está em pé. As pessoas aí fora estão vendo falar do fim. As pessoas aí fora estão ouvindo falar do fim, mas não estão nem aí. Nós estamos vendo aí, nós estamos vivendo uma época de eleição no nosso país. E muitos falam eles usam esse contexto da igreja, do bem contra o mal. Mas as pessoas não têm noção do que é a batalha do bem contra o mal. Eles usam esse texto para tentar ludibriar.
para tentar ganhar o teu voto. Mas nós não estamos preocupados com o voto, nós estamos preocupados quem vai mandar, nós estamos preocupados com Jesus. Glória a Deus. Claro, temos sim que votar consciente, temos sim que exercer o nosso papel na sociedade, temos sim que orar pelos nossos governantes, independente de quem for, e nós vamos falar disso aqui mais para frente. Mas o que nós estamos falando aqui é que as pessoas estão ouvindo falar do fim, mas não estão dando crédito, como era lá no tempo de Ezequiel e de Jeremias. O profeta falava, Deus ordenava, e ninguém estava nem aí. E os homens não estavam preocupados. Agora, quem pode ler para mim sobre o fim, capítulo 2, tópico 2? Pode ler até o final, até onde está lá em Morais e prestarem contas a Deus. Segundo a palavra de hebraico, definição, ruína, morte, condenação, ou a rejeição do fim dada sobre um ilustrativo, julgando e contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes no versículo 2, 3, 1, discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores originais. A leitura poética, bíblica, subversar não apenas pela sua beleza, mas também pela facilidade do povo de memória. Sua mensagem. Então aqui ele fala assim, a palavra fim vem lembrada por Ketz, fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou raquete, é o fim. Trata-se de substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes no versículo 2 e 3 e 6, num discurso poético, cujo objetivo é causar impacto nos leitores. A literatura poética bíblica sobressai, não apenas pela sua beleza, mas pela facilidade em memorizar sua mensagem. Então aqui, o que esse texto está dizendo para nós? Que o profeta usou a palavra vem o fim vem o fim, para você memorizar. É isso que ele está dizendo aqui, para causar, aqui diz assim, para causar impacto. Porque nós sabemos que se não causar impacto, ninguém está nem aí. Se não for no estreito, ninguém está nem aí. Então ele diz, fim, destruição, ruína, morte e condenação. Mas raquete é julgamento. Então o julgamento do fim, que é destruição, que é alertar o povo para erradicar ou acabar com a idolatria. Aquele povo era idólatra. Aquele povo, eles adoravam a Deus pela manhã, estavam adorando a Dagon de tarde, a Mamon de noite, e de madrugada estavam caçando outro Deus. Era o povo de Israel, era o povo de Judá, é o povo de hoje. Tem aquele negócio do São Longuinho? Tem? Agora do São Longuinho? Perde alguma coisa, perde o São Longuinho, não é isso? É bem assim. Estou dizendo isso não é para, como é que fala? Não é para menosprezar ninguém, é para dizer a cultura do nosso país. É a cultura. De manhã adoram Deus, de tarde adoram outro Deus, de noite adoram outro Deus, de madrugada outro Deus. Mas nós que conhecemos a verdade, que aprendemos a verdade, que lemos a palavra de Deus, sabemos que só existe um Deus. Glória a Deus. Sabemos que apenas Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E é apenas através de Jesus Cristo que alcançamos a Deus. E aqui ele fala que o objetivo é alertar o povo para acabar com a idolatria, causa de abominação, visto que o povo se recusou ao arrependimento. O profeta não estava pedindo isso? Arrependa, 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 se volte para Deus, a Babilônia vem. Se volte para Deus, a Babilônia vem.
Deus levantou Ezequiel lá no cativeiro e disse: arrependa, arrependa, arrependa. E os profetas de hoje dizem: arrependa, arrependa, arrependa. Mas as pessoas não se arrependem. Quantas vezes você falou de Jesus para alguém e a pessoa simplesmente diz: um dia eu vou. Não é assim? Não, vai ter culto na minha igreja, vamos lá. Um dia eu vou. Eu falei isso. Eu falei isso. Quantas vezes o irmão pregava para mim lá no trabalho, eu disse para ele: um dia eu vou. Mas eu louvo a Deus que Ele ainda teve misericórdia na minha vida, porque o inimigo tentou. O inimigo armou cilada atrás de cilada, atrás de cilada, mas Deus me protegeu e me guardou. Glória a Deus. O pastor disse aqui no domingo sobre chamado. Ele falava aqui sobre chamado. E ali, quando ele falou isso, falou ao meu coração, porque ele disse que ele citou até o irmão, acho que foi o irmão Adilson, não estiver enganado, que falou que não queria estar aqui, não queria o cargo, foi até o Adilson, o presbítero Adilson, não queria ser diácono, não queria. O senhor queria ser pastor? Quantas vezes as pessoas olhavam para mim e diziam assim: tu é crente, né? Eu dizia: eu fui na igreja. Eu já fui na igreja, eu não era crente. Eu ia de vez em quando. Como eu disse, eu já contei aqui, as minhas tias eram da Assembleia de Deus do Belém. De vez em quando eu era criança, eu me levava. Nem por força, por violência. Elas me levavam. Mas quando eu cresci, eu não ia. Mas o chamado estava ali. Eu não queria. Mas Deus abriu, permitiu tantas situações na minha vida, de luta e de prova, e toda vez que eu estava numa luta, que eu estava numa beleza, que eu estava numa prova, eu tinha que vir um crente apontar o dedo para mim. O crente chegava assim: tu é crente, né? O que eu vou fazer? É o chamado de Deus. Mas quantas vezes você faz isso para as pessoas e as pessoas negam? Não se arrependem. Aí as pessoas dizem assim, quando a gente fala de juízo, quando a gente fala de tempo vindouro, quando a gente fala que Jesus está voltando, as pessoas falam assim: mas Deus é amor. Deus não vai fazer isso, Deus é amor. Eu acho que Ele não vai lançar ninguém no lago de fogo, Ele não vai destruir. Quem pode ler para mim aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 8, quem tirou procura, e Efésios 2, 4 e 5. Quem achar primeiro pode ler, Efésios capítulo 2, verso 4 e 5. Mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Isso é Pedro, 4:8. Isso, pode ler. 4:8. Mas sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. O amor cobrirá a multidão de pecados. Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela fé, pela graça, sois salvos. Amém. Sabe o que eu pedi para ler esses dois versos? Porque fala do amor de Deus. Mas não é o Deus é amor que as pessoas acham que não tem juízo. Agora quem pode ler Hebreus 12, 28 e 29, e lá no começo, Deuteronômio 4, 24. Hebreus 12, 28 e 29, quem tirou aí pode ler? Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Qual que é esse? Deuteronômio? Hebreus. Hebreus, Deuteronômio 4, 24. Pode ler. Lê bem alto, por favor. Porque o Senhor teu Deus é um
um Deus zeloso. Amém. Glória a Deus. Deus de amor, É. mas é fogo consumidor. Então, quando alguém falar para você assim, porque Deus é amor, porque Deus não vai lançar, você fala assim, mas Deus é fogo consumidor. Ele dá todas as chances do homem se salvar, mas o homem não quer a salvação. Deus dá todas as circunstâncias, como eu disse aqui, por várias e várias vezes, quando eu estava na luta, quando eu estava na prova, aparecia um crente e dizia para mim, tu é crente, né? Dessa maneira, apontando o dedo no meio dos olhos assim, você fica até mesmo. Sabe por quê? Porque ele me deu a oportunidade, mas se eu não desse ouvido, o que ia acontecer? O fogo ia me consumir. Quantas vezes você pensa assim, mas morreu tão novinho, mas morreu, Jesus nem veio para ele. Olha que veio e a pessoa não quis. Quantas vezes nós vimos coisas acontecerem assim, de pessoas que têm tudo para andar segundo a vontade de Deus, mas negam o caminho de Deus. E é o que está dizendo aqui, o objetivo da igreja, o objetivo do atalaia de Deus, e você é um atalaia de Deus, é pregar o arrependimento. Glória a Deus. O que essa lição está nos ensinando hoje é pregar o arrependimento, é falar a verdade, doa a quem doer. Para a igreja de passar a mão na cabeça daquele que não quer nada com Cristo. Para a igreja de ficar alisando aquele que não quer nada com Jesus. Fala a verdade. Fala a verdade. Olha, tu não quer Jesus, mas você sabe o caminho. Mas no último segundo, eu não creio no último segundo, vão me perdoar. Talvez o irmão aí possa até acreditar no último segundo. Mas se Deus me deu uma vida inteira para me aceitar Ele como Salvador, não é no último segundo. Aleluia. Porque senão eu vou jogar o sacrifício de Cristo no ralo. Tem gente que fala assim, mas lá no último momento, e o sacrifício de Cristo foi para onde? Na hora que está enfermo, na hora que está morrendo, na hora que o caminhão passou por cima, é fácil. Eu vou morrer mesmo, vou aceitar Jesus, não vou perder nada. É claro, existem momentos e existem momentos. Eu não vou generalizar aqui. Existe aquela pessoa que está caída ali, que a gente vai lá, faz uma oração e ela aceita Jesus. Agora, falar para mim, a pessoa nunca foi crente, a pessoa nunca falou o nome de Jesus uma vida inteira. Cachaça, bordel, bagunça. Aí morreu, a pessoa vai falar para mim assim, mas quem sabe, né? Vai que Jesus apareceu. Irmão, Jesus vai aparecer para você que é fiel a Ele. Glória a Deus. Jesus vai aparecer para a tua família, que você tem intercedido por Ele. Não para quem não quer nada com Ele. Porque o sacrifício de Jesus está aí para todo mundo. O sacrifício de Jesus está aí para quem quiser. Mas as pessoas não querem. Não estava lá para todo mundo, pastor? Jeremias só pregou para o rei. A Bíblia diz que Jeremias pregava na rua. Ezequiel, lá no cativeiro, pregava para todo mundo. Ele não estava só sentado no rio Quebar, cavalinho de pesca e só os amigos lá. Jesus falou que o negócio é pegar, viu? Vai ter que orar mais, viu? Mas não fala para ninguém não, só para nós que estamos aqui no rio Quebar. Não, ele pregou para todo mundo, ele andava pregando, falando a verdade de Deus. Para os homens se aproximar de Deus é preciso arrependimento. Glória a Deus. É o papel da atalaia de Deus levar o arrependimento aos povos, pregando a verdade bíblica sem medo, contra o pecado e pela verdadeira conversão. O que é conversão? Quem sabe dizer o que é conversão? Quem tem carta de motorista aqui? Só eu, pastor? Conversão no trânsito é quando você
você está indo e tem uma placa para você voltar. Conversão é dar um passo atrás, é você voltar, converter, mudar a rota, mudar a direção. Então a conversão do pecador, qual que é a conversão do pecador? É deixar o pecado, sair da rota do pecado, é andar com Cristo, é caminhar com Jesus. É fácil? Não, porque se fosse fácil, ele não tinha descido aqui na terra. Se fosse fácil, ele tinha mandado um anjo: ó, vai lá, pega uma espada de fogo, fica na frente do infeliz e pergunta para ele: quer voltar? Se ele falar que quer, você deixa. Se ele falar que não, já corta. Sabe por quê? Porque ele não fez isso? Porque ele sabe que não é fácil. Porque Jesus conhece a minha e a tua essência. Ele sabe que não é fácil a gente caminhar todos os dias. Você buscando a presença de Deus, mas tem um aqui, ó. Vai dar certo não, viu? Ih, sabe aquele teu projeto de aumentar a igreja? Vai dar não, viu? Não é assim? Não é assim? Está amarrado não, está queimado. Não amarra não, ele solta. Queima esse trem. Aquele projeto vai dar certo, não, já deu em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantas pessoas no dia que nós vivemos hoje, que você conta uma bênção, em vez da pessoa glorificar a Deus, ela vai falar assim: é verdade mesmo, tu conseguiu? Como? Sabe por quê? Porque falta amor, está faltando amor. Eu dizia, acho que foi a primeira, segunda vez que eu preguei aqui, eu disse que quando o pecador, quando o irmão caía em pecado, antigamente os irmãos choravam junto, ia orar, ia interceder, ia buscar. Hoje é apontar o dedo, né? Hoje em dia, quando o irmão cai em pecado e sai da igreja, a primeira coisa que o irmão fala: não vou lá não, quero mais papo com ele não, porque está em pecado. Fala com ele não, eu vim bebendo. Olha, eu vi ele agarrado com a mulher ali na esquina. Irmão, tem que ter misericórdia, porque nós estamos sujeitos a isso todos os dias. Ai, irmão, eu não vou pecar nunca na minha vida, viu? Porque, ó, já pecou. A Bíblia diz: aquele que não tem pecado, já pecou. A Bíblia diz: aquele que vive pecando. Porque nós somos pecadores, nós temos que nos arrepender. A expressão, aqui eu já falei, eu não vou voltar para nos ganhar tempo, só vou ler o trechinho aqui, ó. Os versículos 4 e 9 estão repetidos. Ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado. Um dos objetivos do juízo é a erradicação da idolatria. Eu já falei, visto que a casa de Israel recusou este remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição, e lhes é dada a oportunidade de arrepender. E uma reflexão relevante, também em nossos dias, porque somos seres morais e prestaremos contas a Deus pelos nossos atos. Aleluia. Eu só dei uma passada porque eu já falei isso. Então aqui, os objetivos do juízo é erradicar o pecado, a idolatria. Tem que deixar essas coisas. Nós temos que abandonar essas coisas. Mas isso não é só para a gente que está dentro da igreja. A gente é mais fácil, que conhece o caminho. E aqueles que estão lá fora? Cabe a mim, cabe a você, como atalaia de Deus, avisar: o juízo vem, o fim vem, a trombeta vai tocar e você vai ficar. Eu estou vendo no dia que a gente chama de hoje, eu estou vendo isso, de pessoas, em vez de pregar lá fora, está querendo pregar aqui dentro. Sabe por que eu vejo isso? Quando a pessoa fala assim: ah, irmão, porque lá está escrito que 2 está no moinho, não vai, outro fica. Aí ele está dizendo que está na 2 aqui. Então o pastor vai, eu fico. Então eu vou, o pastor fica. Não é isso que o versículo diz. O versículo ele está dizendo que estando 2 no moinho, um vai e um fica, porque um vigiou e o outro não vigiou. Glória. Mas se você está firme na presença de Deus, se você está caminhando, se você está buscando, fica tranquila,
Fica tranquilo. Isso me arrepia quando eu escuto isso dentro da igreja. De falar, que a mãe dói aqui, não vai porque fica. Então o que eu estou fazendo aqui? Está errado isso, estou pregando coisa errada em cima da nossa tribuna. Eu não falo dentro da nossa igreja, estou falando de maneira geral. Estou falando de ministérios em geral, de pessoas que estão usando o Evangelho de maneira errada. Quando a Bíblia fala que estando dois, um vai e fica, é um que vigiou e o outro que não vigiou, é um que buscou e o outro que não buscou, é um que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. Não adianta nada. A Bíblia diz que num casamento com um descrente, acho que está em Coríntios, se não estiver enganado, se não fugiu a memória. Paulo escreveu em Coríntios sobre casamento, capítulo de número 7. Ele falou que quando um crente casa com um descrente, vamos usar a mulher, que é crente, casou com um descrente, o teu marido é abençoado por causa da tua vida, não que ele é salvo. O teu filho é abençoado por causa da tua vida, não que ele é salvo. Quando um homem casa, que ele é crente, tem uma mulher descrente, a mulher vai ser abençoada por causa da vida dele. Não salva. Não salva. Individual, né? E tem gente se apegando a isso. Eu vou orar, mas lá no último momento a minha esposa vai ser salva. Ora mais. Ora mais, porque vai que não chega esse último momento. Eu já contei aqui, os meus 3 filhos estão fora da igreja. Os 3. As 2 meninas são batizadas, estão fora da presença, o menino nem para a igreja foi. Falta de aviso não é. Aí a minha esposa que é testemunho tanto que a gente falou com aqueles 3. A filha dela hoje está na presença de Deus, mas foi, ó. Pergunta para ela se foi fácil. A dona Luciana está na igreja hoje. Hoje está lá, a netinha dela está lá, canta na igreja, batizada. Mas é peleja. Agora ela é crente. A minha esposa está na igreja há 40 anos. Mas a filha dela estava salva? Não, enquanto ela não tomou o passo de receber Jesus como teu Salvador, descer as águas do batismo e mudar de vida, ela não estava salva. Eu oro todos os dias. Eu oro todos os dias pela vida dos meus filhos. Eu espero que eles venham reconhecer Jesus como seu Salvador, e é isso que eu posso fazer no final. Não adianta eu olhar, Isabel, minha filha, pelo amor de Deus, você tem que aceitar Jesus. Calma, querida, pelo amor de Deus, venha, não adianta, eu não vou forçar ninguém. Jesus nunca forçou ninguém. É como eu repito aqui, se fosse fácil, descia um anjo com a espada de fogo, ficava na porta da igreja. Passava o carro, parou. Imagina um anjo tem meio de altura, espada flamejando de fogo. Quem que ia parar? Sim, senhor. Seguinte, recebe hoje, eu quero te dizer que eu quero aceitar Jesus. Nem dá tempo de dizer, vou pensar. A espada já ia cortar ali mesmo. Não tinha, porque a gente tinha que ter misericórdia. Mas Deus sabe que não é fácil. Por isso que eu e você temos que orar, apresentar, interceder e ponto. Não adianta pôr a mão. Vou lá pegar a prova. Minha filha querida, vem cá. Tu vai pegar a prova dela, tá? Tu vai. Vou pegar a prova da sogra, misericórdia. A minha sogra não é crente. A minha já faleceu, né? Então eu não posso falar isso, ela vai ficar brava comigo. Faleceu crente. A dona Maria, eu não conheci não, mas pouco, os caras caminhando no fogo. Mas não adianta a gente obrigar ninguém. É orando, é intercedendo, é falando. Mas o nosso papel é falar. O nosso papel como atalaia é falar, é interceder, é apresentar. Meu filho nunca foi na igreja, mas eu oro todos os dias por ele. E ele sabe que eu oro por ele. O dia que ele sofreu um acidente, que eu contei aqui, a primeira coisa, quando eu falei com ele, ele falou: pai, eu sei que vocês estão orando por mim, continua
favor. Mas não adianta só orar, meu filho, tem que tomar uma posição. O que é que eu posso fazer? Aproveitar, eu tenho que aproveitar o momento. Não só para ele, mas para as meninas. Vocês viram o que aconteceu aí, né? Então não deixa acontecer segunda, não. Porque comigo foi assim. Eu levantei a minha mão, eu tinha 16 anos, na igreja Renascer em Cristo, lá em São Paulo. Na mesma avenida que eu nasci, na mesma avenida que eu nasci, carnal, eu nasci espiritual. É na Avenida Lins Vasconcelos. Eu nasci no Hospital da Polícia Militar, lá no final do Largo do Camusim. O Hospital da Polícia lá no final. É uma avenidona que sobe. Aí eu nasci lá. Aí quando eu tinha 16 anos, eu fui no culto de jovem na Renascer em Cristo. E lá o pastor fez o apelo, eu levantei a minha mão, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. E as pessoas não dão valor, mas é aí que Deus te sela. Ah, você escolheu desde o ventre da mãe. Sim, mas é quando você levanta a tua mão e aceita Jesus que você é selado. Sabe por que eu falo isso? Porque na minha vida foi assim. Eu tinha 16 anos. Ah, mas eu virei crente naquela época. Ah, eu saí da igreja crente. Agora ninguém me toca. Não tem pecado. Não, irmão, foi um processo. Foi um processo. Foi um processo lento e doloroso. De 16 anos. Eu aceitei Jesus com 16 anos e me batizei com 32. Foi 16 anos para Deus me lapidar. Aí a pessoa fala assim: ah, quantos anos é crente? Hoje eu estou com 2008 para 22, 18, 10, 14 anos. Tem 14 anos. Nossa, mas irmão já é pastor? Tem irmão aí que há 50 anos e não é. Mas tu não sabe a prova que eu passei para estar aqui. Ah, pastor, mas quantos anos você tem de crente? 10 anos, tu já é pastor. Mas tu não sabe a prova que o pastor passou para chegar ali. Que a missionária chegou para passar ali. Que o diácono chegou para chegar, passou para chegar até ali. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas só olham para o teu título, não olham para o teu chamado. Aleluia. Não olham para os cravos de Jesus. Tu só quer a bênção. Não sabe o que você passou para estar aqui hoje. É fácil, meu marido? É fácil, pastor? É fácil, irmão? É fácil, irmão? Nem um pouquinho. Não é. Para estarmos aqui hoje, eu não digo hoje neste culto, hoje aqui na igreja, adorando, bendizendo e glorificando ao nome do nosso Deus, não é fácil. É prova atrás de prova, atrás de prova, atrás de prova, atrás de luta. Mas Deus vai dando a vitória. Vamos lá para o 3 para a gente terminar. Hoje está com tempo. Eu não trouxe 5 folhas hoje, eu trouxe 3. Lê para mim, por gentileza, o tópico 3, sobre o inimigo. Já forneceu a vara. Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anuncia: veio a tua ruína. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. O que essas palavras significam? Há diversas interpretações que não cabem nesse comentário, mas dentre as 3 principais, a mais aceitável é que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do reino do norte. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azurrai para chicotear Jerusalém e Judá. Pode ler tudo. Vou até o final. Reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu contra a Babilônia. Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam da autoridade, que cometem atrocidade.
Às vezes, isso espinha também no próprio povo, mas o castigo definitivo é individual na eternidade. O nome Nabucodonosor é de origem acádica, antiga língua da Mesopotâmia. Nabucodonosor, que significa Nabu protegeu minha herança. A forma que mais se aproxima do original hebraico é Nebuchadnezzar. Uzai aparece muitas vezes no Antigo Testamento, sendo 4 em Ezequiel. A forma alternativa é Nabuchadnezzar. A Septuaginta e José entregam a forma grega, Nabucodonosor. Ele era filho de Nabopolassar, que reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos. O nome Babilônia também de origem acádica, portão de Deus. Babilônia, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel. Babel é a Septuaginta, usa a forma grega Babilônia. Babilônia, o nome do país é o mesmo da sua capital. Caldeus e babilônios eram no princípio povos distintos. A palavra Cáshio significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de babilônios e caldeus referindo-se ao mesmo império. Amém. Aqui está um panorama geral de quem foi Nabucodonosor no seu reinado, filho de Nabopolassar, que era o primeiro rei da Babilônia. Eles eram um povo conquistador. Eles conquistavam terras e terras ali naquela época. Mas uma coisa que eu gostaria de falar, eu vou falar daqui a pouco, é do destino de Nabucodonosor. Mas antes, 1 João 5,19, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 19. Quem tiver com papelzinho e quiser ler, por gentileza. Aqui diz sobre o inimigo. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que somos de Deus e o mundo jaz no maligno. Ou, na tradução, todo mundo está no maligno. O homem sem Deus é mau e obcecado pelo poder. Provérbio 29, 2 e 28, 28. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. 28, 28. Quando o ímpio sobe os seus homens, mas quando ele perece, multiplica os seus irmãos. Quando os ímpios sobem, Não, esse é o 29, 2, 28. Quando os ímpios sobem, É o mesmo, né? É o mesmo, irmão. quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Quando o justo se alegra, O povo suspira. e quando o ímpio domina, O povo suspira. Gente, sabe o que está falando aqui? O líder mau faz o povo sofrer. O dirigente mau faz o povo sofrer. Lá em Juízes, quando colocaram juízes maus, o povo pereceu. Por que o reino de Israel e de Judá caiu? Porque os líderes eram maus, os reis eram idólatras. Quando, no tempo de Jesus, quem deveria estar falando de Jesus? Eram os fariseus. E o que eles faziam? Falavam contra Jesus. Quando Jesus foi preso e levado ao Sinédrio, qual era o papel do homem de Deus que ali estava? Do sumo sacerdote. Reconhecer que Jesus estava ali, mas o que ele fez? Mandou açoitar Jesus. Sabe o que é isso? O líder mau, o povo padece. O líder mau faz o povo sofrer. Aqui nós lemos que o povo foi levado cativo
porque o rei era mau. Nabucodonosor levou aquele povo. Nabucodonosor escravizou aquele povo. Ah, mas ele escravizou porque foi ordem de Deus. Mas ele escravizou o povo. O povo era escravo dele. Quem sabe qual foi o final de Nabucodonosor? Alguém tem ideia? O pastor sabe, o pastor não vai. Não, o pastor não vai. Alguém sabe o que aconteceu com Nabucodonosor? Foi lá para o meio do mato comer capim. E a Bíblia diz que ele virou um animal. Ele ficou virutinho. Nasceu até pelo nas costas, foi isso, pastor? A Bíblia fala que ele virou lobisomem. É sério, a Bíblia fala isso. Não fala virou lobisomem. Não é esse o termo, é a terminologia. De tanto que ele era mau. De tanto que ele era mau. A Bíblia diz que ele enlouqueceu a tal ponto que ele foi morar com os animais. Como o senhor disse, apanhou para vender. Apanhou bem. Primeira epístola de Pedro 5, 8 e 9. Vamos pegar o raio. Pode ler bem alto. Sendo ouvido vigiar em vós adversário, o diabo anda em redor, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ao qual resiste firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vós, os vossos irmãos no mundo. Então o diabo, vosso adversário, anda ao derredor. Então é isso que nós temos que fugir. Esse é o nosso inimigo. O inimigo do povo de Deus é Satanás. É ele que tenta destruir a tua vida. É ele que tenta roubar a tua vitória. Aí nós falamos aqui desde o começo do arrependimento, do arrependimento, do arrependimento. E a maior arma que nós temos para lutar contra Satanás é o arrependimento. A maior luta que nós temos é contra Satanás. Mas a maior arma é o arrependimento. Porque se eu me arrepender do meu pecado, eu não volto a pecar. Por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? É porque ele era bonitinho. Não, porque ele era forte. Ah, porque ele tinha uma boa mira e matou o gigante com a pedra. Porque ele tinha um coração e ele pecou, mas ele voltou para Deus. Era um coração voltado para Deus. Era santo? Não. Falhou para caramba. Matou um amigo para tomar a esposa. Mas ele pagou o preço. Qual foi o preço que ele pagou por esse pecado? Perdeu o filho. Não só ele perdeu o filho. Antes de morrer, o outro filho dele tomou as concubinas dele. Além dele perder o filho, porque não nasceu. Perdeu o filho também, da irmã. O outro filho dele, que era o mais velho, tentou tomar o reino, começando pelas concubinas. Porque Deus falou: tu pecaste em oculto, mas o que farão contra ti será para todos verem. Teve a morte do irmão do outro, né? Teve a morte um filho matando o outro. Ele pagou o preço. Mas quando ele voltou para Deus, ele olhou para dentro e disse: estou errado. Não vou voltar a fazer assim, que tem que ser na minha e na tua vida. Aqui quando o texto fala, lá no comecinho, sobre a vara florescer, sabe o que eu vejo nesse estudo aqui? Está falando de Nabucodonosor, né? A vara floresceu. Nabucodonosor era um líder que tomou aquele povo porque Deus permitiu. A gente volta lá em, eu acho que é em Êxodo, ou é em Número, não me lembro, quando fala da vara florescer.
Deus usou essa tecnologia? Porque o povo estava rebelado e eles queriam saber por que Arão que era o sacerdote. Ah, Moisés, mas por que você colocou o seu irmão para ser o líder entre nós? Por que não outro? Por que não fulano? Por que não Beltrano? Aí Moisés foi orar. Aí Deus falou: bota a vara de cada casa lá, que florescer é o que vai liderar. Então aqui quando fala vara floresceu, é sobre liderança. Quando fala vara florescer, é sobre liderança. E nós falamos aqui, o líder mau, o povo sofre. Nabucodonosor era mau? Deve ser, né? Porque virou lobisomem, como diz o pastor. Está lá em Daniel, tá? Eu achei Daniel 4 e Daniel 5, acho 5:31. Depois, se o irmão quiser ler, quando fala lá de Nabucodonosor, aí ele fala assim, nós lemos aqui: o mundo jaz no maligno. Mas para a gente vencer o mundo, a gente tem que se arrepender. Mas aqui eu vou deixar para os irmãos meditar. Qual é a liderança que você quer exercer no teu ministério? Que é o que nós temos que deixar nessa noite. Nós falamos da profecia: o fim vem, o fim vem, o fim vem. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E as pessoas não estão arrependendo. Mas você está pregando a verdade? Você está dizendo que a pessoa precisa para se arrepender? Ou está só passando a mão? Ou está só agradando? Ou está só dizendo: oh, coisinha bonita, vem para a igreja e fica assim mesmo? Porque o que nós estamos vivendo nos dias de hoje é justamente isso. Graças a Deus que aqui não tem isso. Mas quantas e quantas vezes nós vemos a pessoa vai para a igreja, continua da mesma maneira, não tem mudança, não tem arrependimento, não tem transformação. Aí depois quer milagre, aí depois quer ser batizado com o Espírito Santo, aí depois quer falar em língua. O pastor pregou aqui sobre os dons espirituais no domingo. Ninguém mais se importa com dons espirituais. Ninguém mais busca o Espírito Santo de Deus na sua vida. Ah, irmão, você é batizado com o Espírito Santo, eu sei nem o que é isso. O que é isso aí? As pessoas não estão se importando mais. Está faltando arrependimento. E cabe a nós que conhecemos a verdade, falar a verdade. Para de ficar falando: ah, irmão, não se preocupa não, que no último momento, não existe o último momento. Ou é hoje, ou é hoje. Ou aceita Jesus e vai para o céu, ou aceita o inferno e vai morar com o diabo. É isso. É isso. Se não mudar de conduta, se não mudar de vida, é o lago de fogo e enxofre que espera, não tem outro caminho, não tem outro jeito. Pastor, aí o diabo também vai ficar sem morada. Ele vai ser queimado. Ele vai ser queimado. Vai ser destruído. Mas quem tiver com ele vai ser queimado também. Quem tiver com ele vai ser queimado. É isso que é. É melhor que seguir ele, não. Sabe qual é a morada dele? O lago de fogo. É lá que é a morada eterna dele. Ai, mas Deus não vai permitir que as pessoas fiquem sofrendo eternamente. Mas Deus não vai permitir. Sabe por que Ele não vai permitir? Porque Ele já deixou Jesus aqui para nos salvar. Deixou o livre-arbítrio? Ele não tem nada a ver com isso. As pessoas falam assim: ah, mas se Deus quisesse, Ele podia fazer isso aqui e acabar com o diabo. Tá, mas aí tu que ia ser o diabo. Por que você está aqui na igreja hoje? Por que você está aqui hoje? Porque lá atrás você reconheceu Jesus como teu Salvador. Glória a Deus. E se o diabo não estivesse aqui, tivesse sido destruído, está tudo uma maravilha
Ia? Não ia. Não ia precisar do sacrifício de Cristo. Um amigo pecou. A Eva, ô Eva, você não foi lá olhar na árvore para o pé de fruto? Melhor de nós não existiria. Não teria pecado. Não teria pecado. Jesus ia estar lá na glória. Jesus ia estar lá. Mas quando Deus criou todas as coisas, Ele já sabia disso. É permissão dele. É a vontade permissiva de Jesus. Existe a vontade perfeita e a vontade permissiva. Qual é a vontade perfeita? É tudo aquilo que Deus faz. E qual é a vontade permissiva? É tudo aquilo que Ele permite. Ele permite que ainda existam pessoas lá fora que não queiram aceitar Jesus. Ele permite. Ele permite que ainda haja pessoas lá fora que duvidem dele. Não, acabou que diz ateu. É ateu graças a Deus, não é? Porque se não fosse Deus, ele não estaria ali. O fôlego de vida que habita no ateu é o mesmo que habita em mim, é o mesmo que habita em você. É o fôlego de vida vindo de Deus, é o nosso espírito. O nosso espírito nada mais é do que o fôlego de vida. Nós somos uma tricotomia, não somos? Carne, que é o corpo, a alma, que é a sede das nossas intenções, a sede do nosso saber, a nossa alma, e o nosso espírito, que é o nosso fôlego de vida. E o espírito, ou melhor, a alma, que é a sede das nossas intenções, do nosso conhecimento, já tem um tempo, tem 10 minutos, ela pende para o lado mais forte. Tem o corpo e o espírito, a carne e o sopro de vida. E a nossa alma, que a Bíblia até chama de coração, por isso que a gente fala que é o coração, o lugar da paixão, que o coração é o simbolizando a nossa alma, que também tem relação com a nossa mente, ela vai para o teu lado mais forte. Faz uma prova assim. Quando você está mais focado nas coisas de Deus, quando você começa a ler a palavra de Deus, quando você começa a orar, quando você faz a boa obra de Deus, qual lado que está mais forte? O espírito ou a carne? O espírito. Mas se você deixar de ler a palavra, se você não vir mais na igreja, se você não falar mais de Jesus para ninguém, qual lado que está mais forte? A carne. Então, a tua alma, ela pende para o teu lado mais forte. A sede do teu saber, a alma é a sede do teu saber, é aonde fica o teu conhecimento. Teu conhecimento, ele fica na tua alma, no oculto da tua alma. Por que o olho é a janela da alma? Por que a gente tem, a gente fala, né? Os olhos são a janela da alma. Por quê? Alguém sabe dizer? Você não fala. Porque é onde você agrega conhecimento, é onde você enxerga, onde você vê, é onde as coisas entram no teu corpo. É o primeiro passo para o teu conhecimento, não é enxergar? É enxergar. Eu estou vendo aqui. Depois vem a audição, vem o olfato, vem os outros sentidos. Mas o primeiro impacto é a tua visão. É a janela da tua alma, é onde você absorve o conhecimento. Quando você vai estudar, o que você está fazendo quando você está estudando? Adquirindo conhecimento. Quando você está lendo a palavra de Deus, o que você está fazendo? Alegrando a tua alma e o teu espírito. Consequentemente, o teu espírito. Então, para a gente guardar bem isso, fortaleça a tua alma para alegrar o teu espírito. A gente fala matar a carne. Como que a gente mata a carne? Vai lá e dá um tiro no camarada, matou a carne. Não é isso. Sabe o que é matar a carne? É você deixar as coisas da carne de lado. É você
colocar na tua alma as coisas do Espírito, se aproximar mais das coisas do Espírito, se aproximar mais das coisas do Espírito, aí a tua carne vai se enfraquecer. E é de maneira literal, pelo amor de Deus, deixa de comer nem de beber. Ah, não vou mais comer nem beber, vou só ler. Aí tu vai ficar biruta, como a gente já viu muitas vezes acontecer. A gente tem até testemunho de pessoas. Tinha um amigo lá onde a gente morava, ele era novo convertido, e eu comecei a se converter no presídio. Aí ele saiu do presídio, ele começou a ir lá, ele morava na rua da nossa igreja, e eu conhecia ele lá do mundo, antes da gente ir para a igreja. Aí ele chegou, ficou lá no meio da gente e tal, aí ele começou com esse negócio de querer ser pregador. Quer ser pregador? Tá bem, então lê a Bíblia, lê a palavra. Aí ele conheceu não, aí esse pastor que batizou lá no presídio, voltou a fazer, acho que também saiu do presídio, veio fazer amizade com ele. Aí ele ia, todo final de semana ele ia para o monte, ele ficava sexta, sábado, domingo no monte. Não é? Aqui, irmão Maria de prova. Todo final de semana. Aí ele não levava a mulher para lugar nenhum, não cuidava mais da esposa, não cuidava mais dos filhos. Conclusão, perdeu. Sua mãe estava orando, mas tudo tem tempo na vida. Não é, irmão, porque a gente está na frente de uma obra, não é porque você tem um propósito dentro da igreja, você tem que esquecer tua família, você tem que esquecer tua casa. Alimenta o teu espírito, mas não esquece da tua vida. Quando eu digo alimentar a alma, é as coisas saudáveis. Quando eu digo matar a alma, é as coisas do mundo. Dá para entender? Mata a tua alma das coisas banais, das coisas que não te levam a Deus. Só para a gente não confundir as coisas, né? Tem que deixar bem explicado. Mas alma, corpo e espírito. A tua alma, ela vai pender para o teu lado mais forte. E a lição hoje, ela foi falada. Arrependimento. Jesus está voltando. O tema da lição hoje é Jesus está voltando. Pregue Jesus. Dirija a tua vida material e espiritual de maneira a se encontrar com Cristo. Só para me encerrar, vou ler aqui, ó. O julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas, do conselho do sacerdote. E o apelo de Ezequiel é um exemplo clássico desta verdade. Então, palavra-chave hoje: arrependimento. Arrependimento. Pregue o arrependimento, doa a quem doer. Ensine a verdade, doa a quem doer. E a lição 3 vai pegar mais pesado, que fala as abominações do templo, mas isso é para a semana que vem. Amém? Então por hoje eu termino por aqui. 2 minutos para 9, vamos colocar em pé. Acho que eu vou falar alguma coisa, senão eu vou falar amanhã está tudo 7 horas, o povo das crianças precisa trazer alguma coisa, está tudo certo.